Meus amigos, muita paz para todos nós. Muito feliz de estarmos aqui mais uma vez no Caminho Luminoso, esse nosso canal, novinho ainda, nesse quadro que é Estudando o Espiritismo. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre os atributos da divindade. Evidentemente, nós ainda não desenvolvemos os sentidos para compreender a natureza íntima de Deus. E quando nós falamos em estudar um pouco os atributos da divindade, são aqueles atributos que a nossa evolução consegue perceber. Porque Deus, Ele é infinito em todas as suas perfeições. Ele é a perfeição das perfeições. Consequentemente, nós estamos aqui tateando, como aquela criança que ainda não saiu do ventre da sua mãe, tentando entender o seu pai e a sua mãe. É essa a nossa tentativa de buscar entender Deus. Em um livro dos Espíritos, na pergunta 11, Allan Kardec pergunta o seguinte: um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? Olha a resposta dos Espíritos. Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. Isso quer dizer que para nós, que vivemos num mundo de provas e expiações, nós que somos espíritos ainda imperfeitos, endividados, essa compreensão da natureza íntima de Deus passa longe, não é verdade? Nós ainda estamos tateando. Vamos ver alguns desses atributos de Deus. Vamos começar pelo atributo, por exemplo, Deus é eterno. Observe que nós conseguimos compreender o imortal, não é verdade? O imortal é aquele que nunca vai morrer, aquele que vai viver para sempre. Nós conseguimos entender isso. A nossa capacidade intelectual consegue abarcar esse conceito, não morrer, viver para sempre. Nós conseguimos imaginar o que é viver para sempre. Isso é ser imortal. Mas ser eterno é não ter fim e nem início. Nós não conseguimos entender ainda o não ter início. Como assim não ter início? De onde Deus veio? Deus não veio. Ele está. Mas quando foi isso? Não foi quando. É de toda a eternidade. Nós não conseguimos entender isso. Deus não foi criado e existe. Não foi criado e existe. Mas como é que pode ser criado? Como é que pode existir sem nunca ter sido criado? Verdade. Deus, Ele nunca foi criado e sempre existiu. E antes dele, não teve antes dele. Ele é o antes. Ele é o durante. Ele é o depois. Esse nosso não entendimento de Deus não ter sido criado e sempre ter existido é decorrente do nosso nível. Não temos como entender a nossa capacidade intelectual, o nosso desenvolvimento do senso moral não consegue entender a eternidade de Deus. A imortalidade nós conseguimos. Nós somos espíritos imortais. Viveremos para sempre. Mas nós não conseguimos entender o existir de sempre. Sempre ter existido, sem nunca ter sido criado. Deus é eterno. Outro atributo de Deus é a imutabilidade. Deus é imutável. Se Deus fosse mutável, faltaria estabilidade nas leis que regem o universo. Deus, sendo a perfeição das perfeições,
Ele não evolui porque ele já é. Nós, espíritos, evoluímos, crescemos, nos desenvolvemos para atingir uma perfeição relativa que nos é permitida atingir. Mas Deus já é a perfeição. Então ele é imutável. As suas leis são imutáveis porque ele não erra. As leis humanas estão sempre com uma emenda, está sempre com uma correção, está sempre com uma revisão, porque o ser humano é falho. As leis de Deus não, são imutáveis, porque Deus é imutável. Ele não erra. Outro atributo de Deus: Deus é único. Ele é único. Se existisse outro Deus, haveria uma desagregação no próprio universo. Ele é único. Sendo único, é também todo-poderoso, onipotente. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa, ou tão poderosa quanto ele. Por isso que quando se fala dessa figura mitológica do diabo, é um contrassenso. Porque seria uma outra potência lutando contra Deus e levando para o inferno muita gente, muitas pessoas que se perderiam de Deus. E isso é totalmente incoerente, levando em consideração que Deus é único e todo-poderoso. Sendo Ele todo-poderoso, todo o poder do universo está nele. Ele cria tudo, Ele coordena tudo, Ele mantém tudo. Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele sabe até o que nós buscamos esconder de nós mesmos. Ele penetra os nossos pensamentos mais íntimos, os nossos sentimentos mais esquecidos, até aquilo que nós não lembramos mais, Ele lembra. Ele sabe, porque Ele sabe tudo. Ele é onisciente. Deus é soberanamente justo e bom. Olha que coisa maravilhosa. A justiça e a bondade caminhando juntas. Justiça, não vingança. Não vingança, justiça. E Jesus, ele traduz isso para nós quando ele diz assim: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Plantamos tudo aquilo que desejamos, mas só iremos colher aquilo que nós plantamos. Isso é justiça. Mas também Jesus nos diz: o amor cobre a multidão dos pecados. Isso é bondade, é misericórdia. Então a justiça divina anda de mãos dadas com a bondade e com a misericórdia. E essa justiça e essa bondade se expressam nas suas leis. Chegará o momento de estudarmos aqui nesse canal as leis divinas, as leis naturais. E nós perceberemos como essas leis se encadeiam numa harmonia perfeita, num encadeamento divino para a nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa felicidade. Mas, no finalzinho desse vídeo, agora, eu gostaria de falar com vocês de um atributo de Deus que me tem feito pensar durante todo esse ano. Um atributo que no momento em que nós entendermos esse atributo divino, a solidão vai acabar. A sensação de solidão, de abandono, vai acabar. Quando nós entendermos esse atributo de Deus,
nós iremos compreender porque Ele ouve as nossas preces. Porque muitas vezes nós pensamos assim, poxa, só na Terra são mais de 7 bilhões de pessoas. Imaginemos todas essas 7 bilhões de pessoas orando ao mesmo tempo, pedindo a Deus socorro ao mesmo tempo, orientação, iluminação. E aí nós pensamos, como é que Deus vai conseguir ouvir cada um de nós e responder os nossos questionamentos? Por isso que nós deixamos esse atributo para o finalzinho. É a onipresença. Deus está em todos os lugares. Não é incrível isso? É fascinante. Ele está aqui, está na China, no Japão, na Lua, em Marte, em Júpiter, no Sol. Ele está em toda parte. E o interessante é que normalmente quando alguém está, é porque esse alguém veio de algum lugar. Eu estou aqui porque eu caminhei da minha casa para vir para cá. Quando eu cheguei aqui, eu deixei de estar lá. Quando eu sair daqui e retornar para a minha casa, eu deixarei de estar aqui e estarei lá. Deus, não. Com Deus não acontece isso. Ele está em todo lugar. E o mais impressionante e maravilhoso é que Ele está em volta de nós, mas Ele está dentro de nós. Incrível isso, né? Ele está dentro de nós. Isso quer dizer que, onde quer que eu esteja, Ele está comigo. Onde quer que você esteja, Ele está com você. Por isso que Ele ouve todos. E Ele responde a todos. Porque Ele está com todos o tempo todo. E isso é maravilhoso. Isso quer dizer que nesse momento que eu estou aqui gravando esse vídeo, Ele está comigo. E nesse momento que você está vendo esse vídeo, assistindo esse vídeo, Ele está contigo. E isso é maravilhoso. E Jesus nos apresenta Deus como Pai. Pai de todos nós. Num trecho do Evangelho, Jesus diz: qual é o pai que o filho pede pão e ele dá uma pedra? Qual é o pai que o filho pede peixe e ele dá uma serpente? Se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, que dirás vosso Pai? Claro que dará a vocês tudo que for bom para vocês, não é verdade? Porque às vezes a resposta que Deus dá não é aquela resposta que nós esperávamos. Porque Ele responde na medida do que nós necessitamos e não naquilo que desejamos. Porque nem sempre o que desejamos é bom para nós. E a experiência mostra isso. Quantas escolhas equivocadas nós já fizemos? Quantas atitudes equivocadas nós já tivemos? Quanto sofrimento veio depois de um equívoco? Então, muitas coisas que nós pedimos, Deus percebendo, vendo claramente que iria nos prejudicar, Ele nos dá de outra forma. Não como nós desejamos, mas como nós necessitamos. Às vezes nós falamos assim, Deus dá o que a gente merece. Não, é muito mais do que isso. Porque a misericórdia age. Porque às vezes a gente não merece coisa muito legal não, pelas nossas atitudes. Mas Ele, com a sua misericórdia,
Ele nos sustenta, Ele nos mantém. Então, meu irmão, minha irmã, acredite, você não está só. Nunca esteve e nunca estará. Porque Deus, o teu Pai, que é o meu Pai, estará contigo sempre. Fale que Ele escuta. Medite e perceba as respostas dEle. Reflita para melhor agir. Porque Deus é o nosso Pai de infinito amor e de infinita misericórdia. E Ele estará conosco sempre, todo o tempo todo. Que Ele nos abençoe e até o próximo vídeo. Com muita paz.